Levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando os primeiros capítulos de Atos, e essa série de mensagens, ela aconteceu meio que por acidente, assim. Eu sempre que preparo uma série, tem um PowerPoint com nome, né, assim, às vezes a gente faz um cenário, e dessa vez eu comecei a pregar Atos, assim, vamos dizer assim, preguei o primeiro capítulo, aí fui me interessando para o segundo, e agora já estou no quarto capítulo, e estou indo. Deus está falando comigo, eu sei que Deus está falando com a igreja, e eu espero realmente que Deus fale com você essa noite. Atos capítulo 4, versículo de 1 a 22. Atos capítulo 4, versículo de 1 a 22. Vamos ler, meus irmãos? Amém? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam fazer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio, e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar? Ó Deus, eu peço que nessa noite, o ato de nós lermos a Tua Palavra, ele seja já um ato poderoso no nosso coração. Que aquilo que está registrado nesse acontecimento
possa marcar as nossas vidas. A palavra que está dita aí, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, possa falar aos nossos corações, possa registrar e ser registrado dentro das nossas vidas agora, Senhor. Que disperse todo engano, todo mal, e que em nome de Jesus, nós hoje possamos ouvir a Tua voz. O desejo do meu coração é que vidas que estão aqui sejam marcadas pela Tua presença, que de uma maneira especial, cada um que está aqui, saia desse culto essa noite, dizendo a si mesmo, eu ouvi a voz de Deus. Eu não sei, Senhor, se o Senhor falou com eles pelo louvor já, ou se o Senhor já vai falar pela palavra, ou pela leitura da Bíblia, eu não sei, Senhor, mas o meu desejo é que todos saiam daqui dizendo, eu ouvi a voz de Deus hoje, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém por isso, querido? Esse é o nosso desejo, sair daqui hoje dizendo, eu ouvi a voz de Deus. É o seu desejo? Então diz aí para mim, é o meu desejo, sair hoje desse culto, dizendo, eu ouvi a voz de Deus. Amém. Amém, assim seja. Então diga amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos, e Atos dos Apóstolos, você lembra que o capítulo 3, Pedro e João foram até o templo, estavam subindo para a hora da oração, e quando estavam chegando perto do templo, na porta formosa, havia um aleijado, amém? Vocês lembram disso ou não? E aí Pedro olhou, o aleijado disse, me dá uma esmola. Pedro olhou e disse, eu não tenho nada, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele aleijado de nascença foi milagrosamente curado. Pois bem, agora virou um grande alvoroço, diz a Bíblia que agora virou um grande tumulto. Mais ou menos 5.000 pessoas passam a crer nesse tumulto, nessa situação. Eles vão se achegando, o pátio está lotado. Você imagina todos aqueles judeus ali reunidos, falando junto, gritando, o que aconteceu? E aí chega a polícia, a Bíblia diz que chega a polícia. A polícia do templo aparece lá. Chega a polícia, chegam os sacerdotes principais, Anás e Caifás. Pensa a cena, você consegue ver isso? E aí eles vão se reunindo todos ali, saduceus começam a chegar. E o que aconteceu aqui? Qual foi o problema? O problema é que esse aleijado que estava na porta, e era aleijado de nascença, ele começou a andar e foi curado. E aqueles homens então pegam Pedro e João e levam ele à parte e começam a interrogá-los e dizem assim para eles, aqui, com que direito vocês fizeram isso? Com qual autoridade? O que aconteceu aqui para vocês fazerem um sinal desse? E Pedro então, diz a palavra de Deus, porque esse é o texto de Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos, eu creio que a Bíblia está falando dos atos do Espírito Santo, e o Espírito Santo usando a vida de Pedro, olha ali e diz assim, foi em nome de Jesus, o nome de Jesus que vocês crucificaram, o nome pelo qual importa que todos sejamos salvos. Que ousadia, né? Você pode dizer glória a Deus por isso também, querido? Ousadia. E aí ele diz, olha, aquele que morreu, que vocês mataram, é o mesmo que ressuscitou. Aqueles homens começam a ficar confusos. Polícia, sacerdote, todo mundo lá, o saduceu, e tiram então eles um pouco, põem-os na cadeia primeiro, eles vão dormir uma madrugada na cadeia, no dia seguinte eles voltam. Quando eles chegam, eles dizem assim, olha, nós os ameaçam, deixam eles ameaçados, né? Diz que eles não podem mais falar disso, começam a ficar confusos, tiram eles da sala, discutem o que vão fazer, trazem de volta, e aí diz, olha, ameaçam mais ainda, e diz, vocês não podem falar nesse nome. E aí Pedro fala uma coisa fantástica, diz assim, como é que eu não posso falar nesse nome? Faz sentido o que você está me pedindo? Mais uma vez a ousadia de Pedro. Faz sentido. E nessa hora, eles então não têm o que fazer, porque o povo todo está louvando a Deus, 5.000 pessoas se converteram e dispensam então Pedro e João ameaçados. E esse é um texto que fala muito ao meu coração, e eu queria começar hoje com uma frase de Nietzsche. Dizem aí que Nietzsche era filho de pastor e que depois ele deu uma mudada no pensamento dele, mas eu gosto de algumas frases de Nietzsche. E uma das frases de Nietzsche que me chamou a atenção quando eu li esse texto, e eu lembrei dela, é que quem tem por que viver, aguenta todo o como. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Quando você tem um objetivo para viver, você tem uma causa para viver, você tem uma razão, um porquê viver,
você passa pelos mais difíceis momentos e aguenta. Agora, quando você perde o porquê, você não tem mais porquê. Pode até ser que o como não esteja tão problemático, não tenha tanto problema, talvez a tua vida não está nem nos piores momentos, mas você perdeu o porquê, você não tem mais razão de viver. Você olha para pessoas, por exemplo, que às vezes elas passam por tantas lutas, e por que elas aguentam? Porque elas têm um porquê viver. Eu estou lendo um livro recentemente de um psiquiatra que viveu no campo de concentração de Auschwitz. Ele chama Viktor Frankl. E ele, o tempo todo que ele ficou no campo de concentração, uma história interessantíssima, porque ele começou a fazer uma análise da vivência dele à luz da psiquiatria, e eu gosto muito desses temas. Ele começou a enxergar, por exemplo, que as pessoas que não tinham um porquê sair do campo, não tinham um motivo para sair, elas não aguentavam. E lá tinha uma expressão que dizia assim, vai para a corda. E para a corda é que havia um arame farpado, né, elétrico, eletrificado, né, ao redor do campo de concentração. E quando a pessoa não aguentava mais, e estava às vezes nevando, estava chovendo, ela saía correndo e pulava na corda. E aí a corda matava. E esse psiquiatra começou a analisar por que alguns, por exemplo, aguentavam as maiores dificuldades e outros rapidamente se entregavam. E ele começou a descobrir que aqueles que perseveravam, queriam sair do campo, acreditavam que tinham uma esperança, eles tinham um porquê. Um porquê muito simples às vezes. Eu tenho um filho que me ama e ele está me esperando em casa. E eu preciso voltar para lá. No caso desse psiquiatra, a história dele é interessante porque ele entrou com uma tese embaixo do braço, uma ideia, e a única coisa que ele conseguiu pegar de casa e levar, quando ele foi arrastado para o campo de concentração, foi a tese. E quando ele chegou lá, havia um capo, né? Um capo era um soldado judeu do próprio campo, um capo. E ele viu aquela tese e o capo pegou e arrancou dele e jogou no lixo, jogou no fogo. Queimou a tese. Interessante que durante todo o tempo na vida dele ali no campo, o desejo dele era que ele tinha que sair para terminar a tese, o pensamento dele. E foi isso que manteve ele vivo. Morreu o pai, a mãe, a esposa, com 24 anos, mas ele tinha um porquê. Ele tinha que terminar o que ele começou. Eu já entrei num campo de concentração. Foi um dos piores lugares que eu já entrei na minha vida. Eu já entrei numa câmara de gás. Foi um lugar assim terrível. Você entra, um teto muito baixo, na porta está escrito casa de banho, em alemão, e quando ele foi contando essa história, foi uma certa viagem para mim, a gente chama isso de outrospecção, né? Você vive o que o camarada está contando porque você esteve lá. Então eu comecei a ver, por exemplo, a angústia de eles não saberem. Você entra uma sala, teto baixo, uns canos assim pendurados, e do lado fornos gigantescos que cabem 5 corpos, para eles queimarem de uma vez. Entra por uma porta, sai pela outra. E a única coisa que eu consegui fazer lá dentro foi ficar em silêncio e chorar. E quando ele começou a contar esse porquê, eu fiquei pensando que assim às vezes é a nossa vida. Quando a gente tem um porquê, a gente aguenta. E na vida desses apóstolos, a gente vai começar a perceber que eles vão aguentando as maiores lutas e perseguições, e o coração deles se enche de coragem, porque agora eles têm um porquê. E sabe qual é o porquê deles? É que Jesus ressuscitou, é que Jesus vive. O porquê deles é porque não há um nome pelo qual importa que sejam salvos.
e que nós sejamos salvos. Então eles enfrentam agora o Sinédrio, eles enfrentam Anás e Caifás, e falam com toda a coragem, porque eles têm um porquê na vida deles, eles não têm mais, eles não temem o como é que vai ser, como nós vamos viver, o que vão fazer com a gente, como é que vai ser a nossa vida amanhã. Eles enfrentam diante de toda aquela autoridade, polícia, dia de cadeia, porque agora aqueles homens sabem que eles têm um porquê para viver. É sobre isso que eu quero chamar a tua atenção hoje. Qual é o porquê que você tem para viver? E quando a gente fala de porquê, não pense em coisas grandes, mas, por exemplo, você tem um porquê de levar a sua filha ao altar. Olha que coisa linda, é um porquê bacana. Né? Ou um porquê de cuidar da sua família. É bênção? Ou um porquê de ajudar, por exemplo, alguém que você ama. O fato é que esses homens começam a enfrentar as maiores dificuldades, porque eles encontraram, no nome de Jesus, uma causa, uma razão, um porquê enfrentar as dificuldades. Talvez você esteja buscando força para passar pelos comos da sua vida. Como eu vivo isso? Como é que eu passo por aquilo? Como é que eu aguento tanta luta? Como é que eu aguento tanto sofrimento? Eu digo para você, a resposta é que você tem que manter aquecido no seu coração o porquê. Por que você está aqui? Por que você crê? Leia comigo de novo, Atos capítulo 4, versículo de 1 a 4. Eu vou ler os versículos agora e vou fazer como a gente faz no estudo bíblico de quinta. Quinta-feira a gente está estudando Ruth, e é assim que a gente estuda. Quem sabe assim, você vendo como a gente faz, você sente um desejo grande de ou voltar para o culto de quinta, ou estar com a gente no culto de quinta. Amém, querido? Estudando a Bíblia. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Vale uma noite de cadeia, 5.000 pessoas se convertendo? Fiquei pensando nisso, vale uma noite de cadeia? As coisas ficaram complicadas para os apóstolos, né? E por que ficaram complicadas? Porque eles fizeram algo bom, eles fizeram algo muito bom, eles fizeram nada de mal. A única coisa que eles fizeram foi orar por um aleijado que se levantou, começou a andar. Interessante que a mensagem dele, a pregação de Pedro, para que essas pessoas se convertam, não era contra o Império Romano, não era contra a escravidão dos judeus, não era contra a instituição religiosa da época, não era contra os sacerdotes. A única pregação dele é: nós pregamos o Cristo que morreu e que ressuscitou, e é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Mas isso criou uma confusão tão grande, criou um mover tão grande, uma briga tão grande, que eu fiquei pensando, por que aqueles homens ficaram tão incomodados? Qual que é a razão de eles ficarem tão preocupados com isso? E aí veio no meu coração, se Jesus viesse aqui hoje, né, escute o que eu estou dizendo, no nosso tempo, Jesus chegou agora, nós não sabemos a história de Jesus, nós não temos esses 2.000 anos aí de história, Jesus chegou hoje, chegou, deu para entender? Esse é o tempo. Ele está aqui, né? Andando. E ele começasse a pregar mensagens do tipo: pague os seus impostos. Estamos bem ainda? Ou ele começasse a pregar assim, mensagens do tipo: vai, vende tudo que tem e me segue. Eu sei. Você está dizendo assim: eu saberia que é Jesus. Será? Se ele chegasse aqui agora e dissesse assim: olha, que tenho eu contra a sua herança? Quando ele falou com aquele jovem rico, por que você me chama de bom? Né? Vai, vende tudo e segue. Ou se ele dissesse para você assim: você disse que eu ia pagar isso aí, esse imposto, então vai lá e pesca na boca do peixe uma moeda para pagar o nosso tributo. É muito fácil olhar para esse texto e dizer assim: eles ficaram bravos com o que Jesus falou,
eles eram bárbaros, eles eram pessoas que não entendiam. Mas será que se Jesus viesse hoje e dissesse assim, não liga o teu Facebook na hora do culto? Você ia dizer, nossa, como esse Jesus é arbitrário. Né? Ou se ele dissesse assim, hoje é dia de você buscar Deus. Levanta e vai orar. Você diria, Jesus, isso é muito radical, eu estou cansado. Será que nós hoje, começando em mim, não tem áreas da minha vida que se Jesus falasse comigo hoje, eu não aceitaria a voz dele? Estamos amigos ainda? Amigo, todo mundo bem? Será que tem áreas da nossa vida que se Jesus confrontasse mesmo e dissesse, olha, você precisa ser uma pessoa responsável pela vida espiritual da sua família? Nós o abraçaríamos e receberíamos, ou nós agiríamos com esses homens que rejeitaram a mensagem de Jesus? Sabe o que eu penso? Existem momentos da nossa vida que a gente precisa enfrentar a nossa vida espiritual. Deixar Deus mesmo tocar em áreas que nós endurecemos o nosso coração. É possível endurecer o nosso coração ao ponto de não ouvir mais? É possível começar a fazer seleção do que Jesus diz? Eu fiquei pensando num texto de Jesus que fala que a boa semente cai no solo pedregoso, e o solo pedregoso é aquele solo onde cresce um pouco, mas morre, porque as preocupações dessa vida, os anseios, as necessidades, elas acabam impedindo esse solo de crescer. E eu fiquei pensando, será que se Jesus falasse assim, olha, cuidado com as preocupações dessa vida, a gente o receberia e diria assim, Jesus, o senhor tem razão, eu tenho que me preocupar com as coisas celestiais. É fácil eu chamar essas pessoas de bárbaros, mas eu quero desafiar você a deixar Deus tocar em áreas do seu coração, que às vezes você começa a ser seletivo, e dizer isso eu aceito, isso eu não aceito. Ou a gente se submete à vontade de Deus e à palavra de Deus, ou a gente começa também a fazer como esses homens, a perseguir a Cristo, a perseguir a palavra de Deus. Por exemplo, esse texto é um texto muito rico em teologia, e eu tentei fugir um pouco da teologia. Nós cremos na ressurreição? Cremos ou não? Você crê na ressurreição? Que silêncio é esse? Esses homens estão dizendo aqui, a ressurreição! E aí, você crê que você vai ressuscitar? Ou é utopia? Uma esperança que nunca vai acontecer? Vem no meu coração esse texto, que a gente precisa às vezes enxergar que isso pode acontecer hoje conosco, de nós rejeitarmos, de sermos aquela pessoa onde nós dizemos, não, Deus não faz isso, Deus faz aquilo, Deus quer isso, Deus não quer. Leia comigo, versículo de 5 a 12, quero estudar com você cada versículo. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saiba os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Eu quero fugir agora dessa parte, da parte teológica, né, de tudo que estava acontecendo e toda a palavra que Pedro deu de forma mais bíblica. Há muito conteúdo aqui teológico. Mas o que me chama a atenção nesses versículos
e eu quero ministrar isso para você, é que algumas vezes nós vamos fazer coisas boas, coisas realmente boas, e que vamos ter que enfrentar oposição. É uma inocência, uma certa ingenuidade, você achar que quando você está fazendo tudo bem, tudo bom, você é uma pessoa boa, você ajuda o próximo, você faz tudo que é perfeito, assim, tudo o seu melhor, você dá o seu melhor, e você achar que não vai encontrar oposição na sua vida, não vai encontrar ninguém se levantando contra. Eu sinto que às vezes eu tenho essa certa inocência de dizer assim, não, se eu fizer tudo certinho, se eu for muito bonzinho, né, se eu falar direitinho com todo mundo, ninguém vai me dar uma pedrada. Querido, não existe nada que você queira fazer que esteja relacionado àquele plano que eu falei no começo, que é o propósito de vida, que te deixa vivo, que você não vai encontrar oposição. Haverá oposição quando você decidir ir na direção do seu propósito de vida. Quando você disser assim, esse é o porquê que eu quero viver, vai encontrar grande oposição. Pedrada, gente que vai tirar pedra. Você já pensou, querido, que tudo que você for fazer, você vai enfrentar ameaças, dificuldades. Se você tem um sonho, vai vir. Ainda que você tente fazer o melhor para os outros, vão chamar você de idiota. E aí vem uma segunda questão no meu coração. Como você reage diante das ameaças? Ameaças da vida mesmo. Gente que diz isso não vai dar certo. Olha, se você fizer isso, você vai ver, você vai ficar sozinho. Tem ameaças externas e ameaças internas. Tem ameaças que vêm na sua vida que é o seu pensamento. Você se ameaça. Olha, se isso não dá certo, eu não vou me perdoar, ou se eu não conseguir, e a gente não consegue reagir. Como você reage quando as pessoas começam a criticar você, a falar duro, falar mal, ainda que você fez algo bom? Você é daqueles que diz assim, também não faço mais nada para ninguém, também não ajudo ninguém, isso é para eu aprender. Ou você é daquele que diz assim, eu tenho um porquê, e não importa o como, eu vou chegar nesse porquê para a glória de Deus. Como é que você reage diante dessas ameaças? Você se intimida? O Espírito Santo, quando você está dentro dessas ameaças, ele te enche de coragem. Eu conheço pessoas, por exemplo, que é mais ou menos como aquela história do restaurante. A moça estava fazendo uma comida maravilhosa e o tempero era fantástico, o restaurante cheio, mas chegou uma pessoa lá e disse para ela, o seu tempero é muito forte, eu não gostei. O que ela faz? Muda o tempero. E aquele restaurante cheio fica vazio, porque ela ouviu uma crítica e saiu da posição. Continue fazendo aquilo que Deus toca o teu coração. Aquele, querido, que crê na palavra de Deus, não teme na ameaça, não para na ameaça. Vamos passar por ameaças, as pessoas vão dizer, boatos vão surgir, olha, vai vir uma crise, olha, vai mudar tudo, olha, você não vai poder fazer isso, olha, esse ano vai ser pior, esse Natal vai ser pior do que o Natal, e o Natal que vem vai ser pior. Irmão, nós não vivemos por boato, não vivemos pela ameaça, nós vivemos pelo propósito e pela causa que o Senhor colocou no nosso coração, e nós acreditamos sim, que Ele vai nos dando força, porque a Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de covardia, o Espírito Santo não nos deu espírito de covardia, mas de força e de temor a Deus. Mas quando vem a ameaça, é aí que tua fé é provada. Quando vem a ameaça, aí que você descobre se a causa e o porquê é grande o suficiente para você aguentar o como, para você passar pelas batalhas. É nessa hora que você vai ser questionado se vale a pena ou não vale. E aí eu vou dizer para você, isso é um divisor de águas. Metade dessas pessoas aí que temem ameaça já desistiriam na primeira noite de cadeia. Não? Já desistiria na primeira noite. Pensou, você está lá com a polícia, Anás, Caifás, homens que tinham poder de mandar para a cruz. E você, não, vamos deixar isso para lá. Foi só uma oraçãozinha. Eu vou orar mais fraco da próxima vez. Não que exista fraco ou forte, né? Mas, o que você diria? Gente, foi uma piada esse negócio de fraco, tá?
Vocês entenderam, né? Amém. Amém? Hoje tem que tomar cuidado, né? Uma das coisas que eu penso, querido, é que às vezes nós vamos ter que aprender a lidar com essas ameaças se quisermos chegar onde Deus tem colocado o nosso coração. Momentos onde que a sua convicção é provada. E eu quero dar 3 dicas para você, que eu penso que é uma maneira de você lidar com essa oposição. Primeiro, seja sincero. O que é sinceridade? Você recebeu uma palavra dura, recebeu uma crítica, recebeu uma mensagem que te entristeceu, o quanto dessa palavra tem verdade? Às vezes ela tem só um pedacinho de verdade, mas ela tem uma verdade. Não tem? Aí você pega isso com sinceridade, tira tudo aquilo que não é verdade e deixa só a verdade. Já resolve o problema 90%. É verdade mesmo que você não vai ser abençoado? É verdade que Deus não ama você? É verdade que Deus não está com você? Não é, querido. Então, quando você começa a tirar e a enxergar com sinceridade, você começa a perceber que às vezes tem algo que precisa corrigir, algo que precisa mudar, algo que a gente enxerga na nossa vida que aquela situação de dificuldade surgiu porque a gente também deu o motivo. A segunda coisa que eu creio é que a gente tem que ter clareza nos fatos. Pedro olhou para esses homens e disse assim: faz sentido o que vocês estão falando? Tem alguma coisa a ver o que vocês estão me pedindo? Isso é clareza. Assim, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão me fazendo um inquérito porque uma coisa boa aconteceu. Aqueles homens que estavam acusando a Pedro perderam a clareza, não enxergavam mais. Mas Pedro manteve a clareza e disse assim: olha, isso aqui que vocês estão me exigindo não tem absolutamente nada a ver, não há possibilidade de ser sério. Não é sério isso que vocês estão fazendo. Como é que eu vou parar de falar de alguém que opera um milagre desse? E a terceira coisa que eu penso no meu coração, que a gente precisa enfrentar no meio das ameaças, é com coragem. Você tem que olhar para a tua vida, querido, e dizer assim: olha, eu vou passar por essa situação, porque eu tenho um porquê. E a maneira de você passar por ela é enchendo o seu coração de coragem. É dizendo: Deus, eu preciso da sua graça. Deus, eu preciso que o Senhor me dê força. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Deus, eu preciso que o Senhor me visite agora. Eu tenho que ter essa coragem para enfrentar. Esses homens, eles não pararam diante das ameaças, nem das críticas, nem da cadeia. Por quê? Porque eles, diz a palavra de Deus, que eles encheram o coração de coragem. Olha o que diz aqui no versículo 13 a 16. Veja comigo. Vendo a coragem de Pedro e de João, e perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada não podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos... Eles sabiam da verdade, né? Só que não podiam negar. Mas o que me chamou a atenção nesses versículos é que, além da coragem que eles tiveram de enfrentar, é que algo aconteceu na vida desses homens por andar pertinho de Jesus. Eles andaram tão pertinho de Jesus que eles já não eram mais a mesma pessoa. E quando eu digo que eles andaram pertinho de Jesus e foram transformados, eu não estou dizendo só que eles pararam de beber, ou eles pararam de fazer coisas erradas. Eles foram transformados de uma tal maneira, interiormente, o coração deles era tão diferente, o pensamento, a forma de enfrentar os problemas era tão diferente, a coragem que eles transmitiram era tão diferente, que os líderes tiveram que dizer: olha, é inegável que eles andaram com Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso?
Então eu aprendo, querido, que quando mais perto eu vou ficando de Jesus, Deus vai transformando a minha mente, Deus vai transformando o meu coração, Deus está transformando o meu pensamento, não só, querido, aquilo que eu deixo de fazer, mas Ele vai enchendo o meu coração, por exemplo, de fé para enfrentar o problema. Situações da minha vida que antigamente eu dizia, isso é impossível, isso não tem como acontecer, por andar perto com Jesus, Ele enche o meu coração de fé, e eu começo a dizer, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. E você pergunta, mas como é que você crê nisso agora? Eu digo, porque eu andei perto com Jesus e eu vi Ele fazendo coisas extraordinárias. Ele é poderoso para fazer. Quando você entra perto, anda tão perto de Jesus, algumas coisas que você achava absolutamente difíceis, impossíveis, você começa a acreditar que elas são possíveis. E sabe uma coisa interessante, por exemplo? Eu falo isso comigo. Uma das experiências mais fortes que eu tive, eu fui sempre da área financeira, gerente financeiro, analista financeiro, consultor financeiro. Uma coisa interessante foi quando Deus começou a me ensinar que eu tinha que me desprender da minha visão financeira. E a única forma de eu aprender a entender que as coisas também acontecem pela fé na nossa vida, foi andando pertinho de Jesus. Então quando a pessoa diz hoje para mim, Deus pode fazer isso? Eu falo, Deus pode. E como é que você sabe que Deus pode? Porque eu já vi Ele fazendo. Eu andei tão pertinho com Ele, que o meu sotaque mudou. A minha coragem é outra. Quando você anda tão pertinho com Jesus, a forma de você enfrentar o problema é diferente. Gente que anda pertinho de Jesus, por exemplo, no dia que está partindo para a glória, é diferente. Interessante isso. Eu já fiz tantas vezes isso, visita em hospitais, e pessoas que estão pertinho de Jesus, eu não tem como explicar. A pessoa está assim, não, porque Deus vai fazer algo tremendo, Ele vai me levar. Aí você fala, não, você não vai agora. Você tenta consolar, Ele, não, deixa eu ir, para, me larga. Já aconteceu comigo. Várias vezes. Que bom que você veio, estou de partida, como vai fazer uma viagem, sabe? Gente que está com pertinho de Jesus, querido. A coragem, a ousadia, a fé. Não é só, querido, a mudança de deixar de assistir televisão, sei lá, foi o que veio na minha cabeça agora. Mas é uma mudança de você olhar para a tua vida e falar assim, Deus, eu creio que aonde eu puser a planta dos meus pés, ali eu possuirei para a glória do Teu nome. Que o Senhor vai na frente, que o dia de amanhã está nas Tuas mãos, que o Senhor é meu Deus e que nada me faltará. E que esse nada me faltará, não é que eu vou ter mais bens tecnológicos. O Senhor vai me suprir de saúde, o Senhor vai me suprir de vida, o Senhor vai me suprir de proteção, o Senhor vai me guardar todos os dias. Enquanto você está pertinho com Jesus, e Jesus coloca um desafio na sua vida, e você sabe que é um passo de fé, porque algumas coisas que a gente quer realizar só acontecem quando a gente entra pela fé. Tem coisa que é teste de fé mesmo, se você pensar na lógica, você não vai. Se você pensar na razão, você não vai. Você tem que ir pela fé. E você diz, por que você vai? Você diz, porque Jesus falou no meu coração. E ninguém arranca isso de você. Esses homens andaram tão perto com Jesus, que agora eles não eram mais aqueles homens covardes que fugiram. Pedro não era mais aquele que negou. Agora havia algo tão diferente nele, que ele encara Anás e encara Caifás, os sumos sacerdotes. Quando a gente está perto de Jesus, nosso coração vai se enchendo de tal maneira, que amanhã os desafios de amanhã, você não se encolhe, você não fica lá amedrontado. Você fala assim, eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quero terminar, versículo 17 a 22. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir.
não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais do que 40 anos de idade. Você já se perguntou alguma vez na sua vida por que você sofreu tanto? Olhe para mim. Alguma vez você olhou para o seu passado e você diz assim, por que eu passei por tudo isso que eu tinha que passar? Já fez isso alguma vez? Deixa eu curiosamente aqui perguntar, quantos já fizeram isso? Levante a mão. E aí você já se perguntou assim, disse assim, mas por que tinha que ter sido assim? Às vezes eu tenho uma sensação que todo mundo tem uma carga de sofrimento para enfrentar. Outro dia encontrei um amigo e estava almoçando, ele disse, e aí, como é que tá? Eu falei, tudo bem. Ele falou, eu falei, e você? Ele disse, na luta. Aí eu disse para ele, todo mundo tem a luta para enfrentar, a sua própria luta, sua carga. Não é? E aí você carrega essa carga e você fala, por que eu carrego? Porque faz parte. Faz parte da minha vida, eu tenho a minha carga para enfrentar, você tem a tua podia ser insuportável para mim, ou a minha é insuportável para você, mas nós temos, como diz a Bíblia, somos participantes do sofrimento de Cristo. Diz lá, está lá. A gente não gosta desse versículo, né? É o tipo do versículo que quando você lê, você dá uma pulada, vai para o de baixo. O negócio de ser participante do sofrimento. Mas a gente tem as nossas lutas para enfrentar. E uma das coisas que complica muito a nossa vida, é que às vezes a gente chega um momento e a gente começa a perguntar assim, o que a vida reserva para mim? O que será que eu vou ter aí no meu futuro? Será que eu vou ser feliz? Será que a carga de sofrimento vai aumentar? Ou será que eu vou ter um tempo de alegria? A gente fica perguntando para a vida, o que você tem para mim? O que vai acontecer comigo daqui 5 anos? Será que eu vou estar vivo? Será que vai vir aí um negócio aí e vai me jogar no chão? Um problema? Já pensaram assim? E aí a gente vai ficando numa vida assim meio que parada, assustada, porque a gente vai se perguntando, o que a vida vai fazer comigo? Pois bem, hoje eu quero mudar algo em você, posso? Quantos deixam aqui eu mudar algo em você? Levante a mão. Amém, mais do que eu esperava. Tem muita gente louca aqui que confia em mim assim. Eu achei que a maioria falou, cada um nos seus problemas, pastor, muda aí você. Mas obrigado, para aqueles que confiaram, levantaram a mão, muito obrigado, viu? Ao invés de você perguntar para a vida, o que a vida te reserva daqui 5 anos, 3 anos, por que você não se pergunta o que você reserva para a vida? Acho que não deu para entender, né? Ao invés de você olhar e falar assim, vida, daqui 5 anos eu vou ter saúde, daqui 5 anos eu vou ter minha casa. O que você reserva para a vida? E de uma maneira mais específica, qual é a causa e a razão que nós temos de esperar ou de realizar nessa vida? Por exemplo, eu não estou falando de coisa grande, coisa gigante, sabe? Eu quero ganhar o mundo para Jesus. Legal, também quero. Né? Mas uma coisa simples, por exemplo, hoje a minha causa aqui é que Deus toque o seu coração com a palavra dele. Então eu levantei, passei um pouco mal à tarde, vim para a igreja e disse assim, Deus, eu vou para lá porque eu tenho uma causa. E a minha causa que reserva na minha vida hoje é que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amanhã a minha causa vai ser um pouco diferente. Amanhã eu tenho uma causa para levantar. Preciso ter um tempo especial de silêncio, de ficar quieto, de oração. Mas não é uma oração que fica falando. Sabe aquela oração que você fica desesperado? Já orou desesperado? Aquela oração que você recebe também, sabe?
Tem uma causa. Às vezes, daqui 5 anos eu tenho uma causa. Daqui 1 ano eu tenho uma causa. Qual é a causa, querido, que você vai perguntar para você que essa vida reservou para você? Ela está dentro de você. Porque quando você tem um porquê, uma causa, você tem um porquê levantar amanhã de manhã. Você tem um porquê terminar a sua faculdade, ainda que o como seja terrível. Você tem um porquê, querido, estar aqui hoje, recebendo o encorajamento da parte do Espírito Santo. Porque você tem um porquê. Muitos de nós ficamos perguntando, o que a vida me reserva? O que a vida tem para mim? O que a vida vai trazer? Querido, eu vou dizer uma triste notícia, a vida não vai trazer nada para você. Infelizmente. Gostaria de poder dizer que a vida lhe trará flores, mas é bem provável que ela te traga pedras. Mas se você perguntar o que você reserva para essa vida, e talvez seja uma coisa simples, por exemplo, como cuidar das suas filhas. Simples entre aspas, porque é mais difícil. Para quem tem 2 filhas, eu sei. Mas seja algo, por exemplo, que você faça isso com tanto carinho, com tanto amor, que vai trazer 2 pessoas, ou 5, ou 10, quantos filhos você tiver, depois você tem 10 filhas, né? Que vai ser importante para a história, para a criação, para o homem, para tudo que existe. Quando você pergunta o que a vida quer me trazer, você deixa a sua vida na mão do acaso. Vai acontecer o que for. Quando você olha para a tua vida e diz assim, o que eu tenho que fazer nessa vida? Você toma a liderança da tua vida e vai na direção do porquê você está aqui. E a tua vida então faz sentido. Você tem sentido. De tantas lutas que eu já passei na minha vida, eu já me perguntei várias vezes por que a gente não desiste. Não desiste porque tem um porquê. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Quero terminar. Posso? Só com 3 palavras. Nós estamos estudando o livro de Atos para falar um pouquinho do que a Quírios tem, qual é a marca da Quírios nesses textos. E eu fiquei pensando, qual é a marca da Quírios nesse texto? O que tem a ver comigo isso aqui, com a igreja, conosco? E eu cheguei à conclusão que nós somos uma igreja muito corajosa. E quando eu digo que nós somos, nós, não é nós aqui. Quantos são aqui? Levante a mão. Diga, eu sou muito corajoso. E eu vou provar para você. Como você, uma pessoa assim que está muito duvidosa hoje, eu senti, vou quebrar essa dúvida. Somos muito corajosos, irmãos. Essa igreja aqui, quem vem aqui, quem frequenta aqui é gente que corajoso. O irmão José estava contando na vigília que essa semana ele distribuiu 750 Bíblias. Não é, irmão José? 750 Bíblias. Corajoso. Os irmãos saem daqui e vão lá no moinho evangelizar. Gente corajosa. Irmãos estão aí, querido, fazendo trabalhos no asilo, gente corajosa. Batismo todo mês, gente corajosa. Nós não somos só corajosos no sentido assim de fazer obras, mas somos até meio loucos assim às vezes. Chega alguém para você e fala assim, vocês querem um programa de televisão? A gente diz, queremos. Depois a gente pensa, como a gente vai fazer? A gente sempre fala, vamos fazer. E aí tem um pessoal muito doido aqui, mas muito doido, que fala, legal, vamos fazer. E a gente está fazendo. Aí um pastor perguntou para mim, quanto que você gasta para fazer o programa? Ele não perguntou quanto eu gasto para vincular, quanto eu gasto para fazer. Eu disse para ele, 200. Ele, 200 mil? Eu disse, R$200. Deus é bom. Gente corajosa, que eu falei assim, quem está comigo? 104 irmãos se tornaram amigos na sala do pastor e estão ofertando regularmente para que esse programa continue no ar. Mas não é só isso, a gente também é uma igreja que tem uma característica interessante, a gente é uma igreja que não teme desafio. Não teme, semana passada a gente estava no acampamento de jovens, essa semana estava numa vigília, 42 homens, teve gente que falou assim para mim, homem sem a esposa, não vai vir ninguém. E sabe que eu dei razão? Fiquei pensando, realmente, esses homens assim, de vez em quando, só quando a mulher empurra para a vigília. Vai, vamos, eu quero ir, né? Mas aqui não, aqui não. Aqui tinha 42 homens aqui na vigília. Aqui não, tinha 42. Gente corajosa.
Gente corajosa. Sexta-feira, perigoso, muito acidente, muito problema. Estava aqui, estava orando. Né? Gente corajosa, gente que não teme ameaça, gente que não teme ser chamado de idiota, mas continua falando que há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é Jesus Cristo. E eu fiquei pensando que essa é uma característica que eu vejo nesse texto que nós temos, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, outro dia eu falei para um pastor amigo, eu disse assim para ele, eu estou me sentindo muito parado, né? Preciso fazer mais alguma coisa. Esse pastor é muito querido amigo, ele falou assim, ele ficou mudo, falou, para, Klaus, para que você está me deixando irritado. Parece que você tem 20 anos. Eu falei, obrigado. A gente é assim. Aqui tem gente assim que fala assim, vai para a faculdade, volta, vem para o culto, estava no Canadá e chegou, né? Glória a Deus. Tem um irmão aqui na nossa igreja, ele contei de manhã um testemunho muito bacana. Há uns 2 meses atrás, ele chegou aqui e falou para mim, pastor, eu entrei numa empresa nova e o meu chefe quer me pagar um curso em Nova York. Eu falei, puxa, que legal, que bênção. Bênção, pastor, eu não sei se é bênção. Eu falei, por quê? Porque o meu inglês é muito mais ou menos. E pensou que eu chego lá e eu não entendo nada que o professor fala? E ele fala um monte de coisa em inglês, eu não compreendo. Aí eu falei, mas o teu patrão sabe, que te pagou a viagem, o curso, que você tem um inglês assim mais ou menos, sabe. E o que ele falou? Ele falou para mim ir que vai ser bom. Eu falei, se ele falou para você ir, você vai. Mas você não está entendendo, eu não sei falar. Ele falei, vai? E ele foi. E foi no yes, ok. Yes, ok. E aí ele mandou um e-mail para mim quando eu estava lá, já voltou, mandou um e-mail para mim e falou assim, você não sabe, estou tirando 10 em todas as provas, os testes. E aí ele estava aqui outro dia, e ele estava me contando que ele foi, aprendeu, foi uma bênção, ficou 30 dias morando em Nova York, sem falando ok, yes, number 1, please, né? E aí, ele estava contando para mim que às vezes chega uma pessoa para ele na empresa e fala assim, tem que consertar aquela máquina lá, vai para lá. E aí mandam ele para consertar a máquina. E ele sai, ele fala, mas eu não tenho a mínima ideia como conserta essa máquina. Ele vai orando, vai dizendo assim, Deus, me ajuda a consertar essa máquina. Fala comigo, mostra. Ele contando para mim. E aí ele chega, para na frente da máquina, fica olhando, aí começa tal. De repente ele conserta a máquina. Aí ele volta, pergunta, mas como é que você consertou? Ele fala, eu não sei. Deus é bom. Gente corajosa, querido. Gente corajosa. Gente que não teme ameaça. Gente que não teme, querido, ser às vezes afrontado, ser criticado, faz aquilo que Deus está mandando, acredita. E esse povo está aqui. Está aqui. E não está aqui só hoje não, está aqui há 20 anos. Essa é uma característica da nossa igreja. Eu lembrei de vários projetos que nós fizemos aqui na nossa igreja, nos últimos anos. Quantos deles, os irmãos sabem, as pessoas param para a gente e falam assim, mas que maluquice é essa? E a gente diz assim, Deus mandou, a gente faz. Você pode dizer glória a Deus por isso? E eu tenho vários exemplos aqui de coragem, vários exemplos, várias pessoas que me espantam. Contei a semana passada da irmã Rosana, né, que ela foi no hospital, e a pessoa diz assim, não vai orar lá não, porque ele vai te maltratar. Ela falou, não, pode me maltratar, eu vou orar. Não, mas se você for, não fala. Estou contando de novo porque é outro grupo que está aqui hoje, né? Quantos estavam aqui semana passada? Mais ou menos. E aí eu contei esse exemplo semana passada. E a irmã Rosana foi no hospital, se disfarçou, né, irmã Rosana? Colocou um chapéuzinho, falou do amor de Deus, aceitou a Jesus, não temeu pedrada. Porque é assim que eu creio, querido. A gente tem um porquê. A gente não para no meio das ameaças. Continua, não importa o como. Se o porquê é a sua família, lute por ela. Você está com um problema financeiro, enfrenta o problema. Se o porquê, querido, hoje é o seu ministério, vá na direção dele, lute por ele. Porque eu creio que aqui há um povo que não teme os riscos, não teme as ameaças, faz aquilo que Deus está mandando fazer. Você recebe